O povo hebreu não era muito inclinado ao teatro. Por quê? Eles assim, tinham uma certa barreira, porque o teatro, né, tinha que ter figuras humanas, assim, figuras, encenações, farsas, no modo do teatro. Então eles sempre eram assim, bem reticentes a esse tipo de encenações, dessa arte, né? Por causa da Bíblia. A Bíblia condenava o quê? A idolatria, a imagem, a escultura, e isso aí o teatro também mexia com esse tipo de material. Então era isso. Mas isso não deixou de ser uma barreira transponível. Podia ser o quê? Algo reticente, uma coisa assim, algo resistente. Mas o povo hebreu tinha seus primeiros passos no teatro. O primeiro deles, né, foi uma festa marcante, que até hoje é comemorada, chamada Purim. O Purim é o quê? É uma festa de comemoração ao livramento do povo de Israel, né, pela rainha Esther, né, uma judia que se tornou uma rainha na Pérsia Antiga, e que evitou a morte, né, a destruição do povo hebreu, né, pelas mãos de Amã. Isso está no livro de Esther, na Bíblia. E esse evento, essa celebração, tornou-se bastante festiva ao longo dos anos. E hoje em dia mesmo, né, dos tempos para cá, tornou-se um carnaval. Praticamente um carnaval judaico, é o Purim, tá? E aí o que aconteceu? Eles começaram a ter o quê? Um desenvolvimento melhor depois disso. Algumas festas religiosas, porque assim, não digo o teatro judaico, tá? Mas assim, umas sugestões teatrais, não é algo concreto, são sugestões em cada livro religioso, em cada festa. Eles faziam tipo uma esquete, alguma coisa que arte cênica, tá? Assim como a comemoração da Páscoa, por exemplo, as famílias se reúnem, né? Em hebraico, Páscoa significa Pesach, que significa passagem, né? Que tem a ver com o ovo de Páscoa, né? O que eles fazem? Eles cantam uma musiquinha chamada Manistaná, que significa o que há de novo, que o pai e os filhos ficam fazendo tipo assim, uma encenação, uma esquete realmente, sabe? Uma encenaçãozinha. Um pergunta, o outro responde. Sabe? Acho muito legalzinho. Então seria tipo um teatrinho. Né? O outro ponto, assim, que vamos dizer que é um ponto sugestivo, tá? Sugestivo, é o Cantar de Salomão. O Cantar de Salomão ele expressa o quê? Os jovens e jovens que se reuniam na vinha cantavam, né? E o Cantar de Salomão ele expressa o quê? O erotismo, né? E o campo, né? O agrário. Então isso também fazia parte de uma certa encenação, né, musical de cântico, tanto é que o nome é Cântico dos Cânticos, tá? E o seu forte, né, o forte do judaísmo e o teatro, né, os povos judeu-hebreu, foi quando eles entraram em contato com o quê? A cultura helenística, ou seja, a cultura grega, tá? Tanto é que, se você vê no Novo Testamento, fala de anfiteatro, né? Em Jerusalém, assim, tinha em Jerusalém, na Cesareia. Por quê? Porque os judeus começaram a entrar nesse ramo, no ramo cênico. Então tinha muitos judeus que começaram a encenar em grego e depois em latim. Então você vê que houve assim, uma distensão do judaísmo, né, em relação ao teatro. Depois disso, né, na Idade Média começou a ter evolução, evoluiu, e hoje em dia, tem muitos atores judeus, no cinema, no teatro. Por exemplo, Natalie Portman, que fez a princesa, né, no episódio 1, 2 e 3, ela é judia. Tá? O Ben Stiller, que fez que é Uma Noite no Museu, ele é judeu. O Spielberg é judeu. Então, muitos judeus se despontaram, né, depois do retorno a Israel, depois do Holocausto, eles despontaram na arte, como diretor, em várias áreas. Praticamente nos Estados Unidos, a maioria dos atores são judeus. Você nem sabe quem é. Pô, você é judeu? É judeu. Por causa do nome a gente vê que ele é judeu. Tá bom? Então, resumindo, o povo hebreu, assim, do Antigo Testamento, ele não era dado ao teatro. Tinha só sugestões que trata como teatro, tá? Depois, assim, no Novo Testamento, né, na Novo Testamento, aqui, eles começaram a ter um reforço teatral, um reforço da arte cênica, né, e que seguiu ele passo a passo até chegar aos nossos dias, tá bom? É isso aí. Bom, a gente vai passar agora para o professor Tiago e depois a gente
gente já está partindo para perguntas. Novamente. Boa tarde, pessoal. O gancho que o professor José Mauro deixou quando falou do contato dos hebreus com os helênicos, eu quero trazer aqui para a nossa discussão a questão do teatro grego, em especial um gênero conhecido como tragédia. Eu não vou poder abordar com muita profundidade, dada a questão do tempo, mas eu pretendo pelo menos pincelar alguma coisa que faça a gente entender uma das maiores tragédias, que foi Édipo, rei de Sófocles. Só que antes disso é bom a gente entender como se origina esse gênero, né? Alguns já percebem, alguns estudiosos já percebem alguns traços do trágico nos textos homéricos, em Ilíada e Odisseia, por exemplo. Albin Lesky, que é um dos grandes estudiosos desse assunto, diz que a epopeia homérica não é mais do que um prelúdio à objetivação do trágico. Um prelúdio tímido, mas é um prelúdio. Tá? Esse gênero ele começa na Grécia no século V a.C. e ele está relacionado de alguma forma com o culto pagão a Dioniso, que tem como, dentro do sincretismo greco-romano, tem Baco como o seu representante romano. Tá? E havia várias festas rituais durante o ano, pelo menos 4 festas mais importantes a Dionísio, e uma das festas era a festa do vinho novo. Nessa festa, os participantes eles se embriagavam, bebendo exageradamente, e dançavam e cantavam ao som de símbolos até desfalecerem, mas eles se disfarçavam em sátiros que, dentro da compreensão popular, dentro do pensamento popular, tinha uma figura de homens bodes. E a partir daí a gente pode entender um pouco mais essa imaginação popular, porque a palavra bode no grego, o professor Wagner está aqui para me corrigir se eu estiver cometendo algum equívoco, é tragos. E tem também a palavra oidé, que é canto, e havia esse canto relacionado a esses, que tinha relação com esses homens bodes que cantavam, e daí vem a palavra latina tragoedia, que significa tragédia em português. Temos como os maiores expoentes desse gênero do teatro, além de Sófocles, Ésquilo e também Eurípides. E é interessante que esse bode ele é sacralizado de alguma forma, porque ele é oferecido, sacrificado a Dioniso, dentro desse pensamento religioso mitológico dos gregos. E segundo essa lenda, ele teria sido devorado pelos descendentes de Urano e Gaia. Só que ele ressuscitou como um bode divino que foi imolado para purificar a polis, a cidade. E essa relação é interessante porque a gente já vê dentro de um inconsciente coletivo a necessidade que o ser humano tem de um sacrifício expiatório, de algo que possa trazer purificação. No caso desse pensamento aí era o bode, e esse bode divino, e aí a gente pode perceber que o mundo, de alguma forma, está se encaminhando para o evento Jesus, né? Mas isso é uma colocação à parte. Para entender a tragédia, principalmente Édipo Rei, a gente tem que entender algumas lendas antecedentes, e eu vou pincelá-las rapidamente para que não percamos tempo. Laio, ele é filho de Ládaco, que é filho de Lico, e quando Lico e Ládaco morrem, Laio, ele, após a morte do seu pai e do avô, ele foge para a corte de Pélops. Sendo que lá ele rapta o príncipe Crísipo e tem uma relação homoafetiva com ele. Por conta disso, Pélops ele amaldiçoa Laio, no sentido de que ele não deixaria descendentes. Tempos depois, Laio se tornou rei de Tebas, que é onde essa tragédia tem o seu palco, né? E ele se casa com Jocasta, irmã de Creonte. Só que Laio e Jocasta eles permanecem sem filhos, o que trazia um certo desconforto para um rei e uma rainha. Desconforto político, social, religioso, uma série de desconfortos. Então, eles vão ao oráculo de Delfos e ouvem lá que se eles tivessem um filho, este filho mataria o pai e tomaria a mãe por esposa. E um ano depois, nasce a criança que é a personagem central, filho
de Laio com Jocasta. Só que por causa daquela revelação tida ali pelo oráculo de Delfos, eles resolvem entregar aquela pastor que a abandonasse no Monte Citerão, a fim de que ela morresse sem que acontecesse aquilo que foi predito pelos deuses. Só que esse pastor ficou com pena dessa criança e entregou a um colega dele que cuidava dos rebanhos dos reis de Corinto, que era Polibo e Mérope. Estes lamentavam o fato de não ter filhos e tomaram Édipo, que significa pés inchados, em grego, na verdade, isso porque ele foi amarrado quando deram ele para ele ser colocado num monte e morrer ali abandonado. Ele foi amarrado pelos pés a uma árvore, mas depois o pastor ficou comovido, acabou retirando de lá e entregando a um colega. Então, os reis de Corinto tomaram Édipo como seu filho, e aos 21 anos Édipo soube que era filho adotivo. Ele fica perturbado com essa revelação, uma revelação dita por um homem bêbado, né? E ele vai consultar o oráculo de Delfos por conta dessa revelação, que não disse a ele que ele era adotivo ou não era, apenas reafirmou aquilo que fora dito 22 anos antes: matarás o pai e desposarás a mãe. Aí ele entra em desespero e, para não fazer mal àqueles que são seus pais adotivos, que ele não sabe ser seus pais adotivos, ele foge de Corinto, indo justamente para Tebas, onde estão os seus pais, os seus genitores, né? E quando ele chega em Tebas, havia uma esfinge que estava devorando todos que não conseguiam responder um enigma, né? E Édipo e Laio, eles se encontram próximo ao oráculo de Delfos. Laio, como era rei, grita insolenemente com Édipo. Édipo o assassina e assassina toda a sua comitiva. Ele estava matando seu próprio pai sem saber que era o seu pai e matando todos os servos do seu pai, exceto um que fugiu. Assim, o trono de Tebas fica à deriva e é oferecido juntamente com a mãe de Jocasta, sua mãe, àqueles que decifrassem aquele enigma proposto pela esfinge. E o enigma era o seguinte: qual o ser que anda de manhã com 4 patas, ao meio-dia com 2 e à tarde com 3, e que, contrariamente à lei geral, é mais fraco quando tem o maior número de membros? Então, rapidamente, Édipo ele decifra a charada. É a criança que na infância engatinha, na idade adulta anda com os 2 pés e na velhice se apoia num bastão, numa bengala. E é mais fraco quando tem o maior número de membros, porque uma criança não tem a capacidade de se defender como um adulto e um velho, né? Então Tebas é salva daquele flagelo e Édipo é tornado rei de Tebas e recebe por esposa a sua mãe Jocasta sem saber. Aqui começa Édipo rei e toda a sua história que versa sobre liberdade e destino. Enfim, depois dele se tornar rei de Tebas, houve ali uma grande desgraça, uma grande epidemia, e a multidão foi para a porta do palácio reclamando sobre isso. Édipo achava-se autossuficiente, afinal ele já tinha salvo a cidade uma vez, quando ele decifrou aquele enigma. Então ele envia o seu cunhado Creonte a Delfos para ter uma pista do que poderia ser. E a resposta do oráculo é expulsar da cidade o ser impuro. Édipo não pensou 2 vezes, ele amaldiçoou o ser impuro sem saber que esse ser impuro era ele próprio. Sob o conselho de Creonte, o seu cunhado, ele obriga um adivinho chamado Tiresias a revelar quem era o assassino. Quando Tiresias revela quem é o assassino, Édipo fica encolerizado, não aceitando a verdade, na verdade não aceitando a verdade, e ele julga que Tiresias, o adivinho, e o seu cunhado Creonte estavam armando para lhe tirar o trono, né? Depois de se mostrar incrédula quanto a essa adivinhação, Jocasta ela começa a revelar alguns dados assim que fazem com que Édipo comece a perceber que essa revelação pode ser verdadeira.
Primeiro, ela diz que Laio foi assassinado numa encruzilhada com todos os seus servos e somente um servo escapou. Logicamente que Édipo sabia ter matado alguém numa encruzilhada com todos os seus servos, tendo um escapado. Depois ela diz que Édipo se parece fisicamente com o seu esposo morto, Laio, né? Então, depois desse fato, ele fica pensativo e busca entrevistar o servo que escapou. Esse diz que os seus pais, que o seu pai adotivo lá em Corinto, morreu e o povo queria torná-lo rei de Corinto. Mas ele ficou com medo de voltar, pois Mérope, sua mãe adotiva, ainda estava viva e ele tinha medo de que a predição estivesse relacionada aos seus pais, que ele ainda não tinha certeza se eram adotivos ou não. O servo, para tranquilizá-lo, diz que ele não é filho de Pólibo e de Mérope, pois o servo foi o pastor que lhe salvou a vida lá atrás. Aí as coisas começam a clarear e o fim do herói é trágico por capricho dos deuses. Jocasta morre e Édipo vaza os seus próprios olhos com botões da roupa de Jocasta. Então esse encontro com a verdade ele chama de reconhecimento. Em Delfos há uma inscrição que diz: conhece-te a ti mesmo. E a ideia é que, por mais dolorosa que seja a verdade ela é libertadora no sentido de que ela faz o homem reconhecer aquilo que ele é, quem ele é, e ele passa a ter condições de enfrentar, inclusive, as desgraças do destino. É interessante que, para o homem mortal se transformar no herói da tragédia, ele passa por algumas etapas que Junito Brandão, um especialista no assunto, ele conseguiu esquematizar com certa clareza. Ele diz que a tragédia ela implica numa ultrapassagem do limite e o homem passa pelo êxtase, pela violência, pelo castigo divino, pela cegueira da razão, até a culminação da moira, que seria o destino fatalístico e impessoal que os deuses prepararam para o herói. E a estrutura de Édipo Rei, ela segue tudo isso. O limite do personagem é ultrapassado quando ele se julga suficientemente capaz de enfrentar um rei e seus criados. Ali ele ultrapassa esse limite. A violência decorre de matar o seu próprio pai e o êxtase é agravado quando ele decifra o enigma da esfinge, o que faz ele mais cheio de si mesmo, mais confiante. O castigo vem desde a morte do seu pai Laio, a maldição hereditária levada a efeito pela relação homossexual que seu pai nutriu na juventude me fugiu o nome dele, Crísipo. E aí a gente vai perceber também que essa maldição que recai sobre a homossexualidade, a pederastia, ela não era totalmente aceita nas civilizações antigas, embora seja muito comum a gente estudar em cultura clássica que a homossexualidade era um padrão normal, mas havia, é claro, ensinamentos morais e éticos que também contradiriam esse tipo de comportamento, e a gente vê esses ensinamentos nas civilizações antigas, na Bíblia e daí por diante. Essa ideia de maldição hereditária também é comum em civilizações antigas, basta você ler no Decálogo o texto onde Deus diz que Ele é um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, é algo bem estabelecido no pensamento antigo. E o castigo é ainda expresso na peste que assola a cidade por causa da presença do imundo, de alguém que assassinou o seu pai, mesmo sem o saber. Por fim, a cegueira da razão, que é um dos pontos anteriores à culminação da moira, se dá ele, ao ser confrontado com a verdade, ele evita a verdade. Ele não aceita essa verdade. Isso faz com que ele lute contra a verdade até não conseguir mais. E o destino é descrito da forma mais trágica possível. A mãe morre, ele vaza os olhos, ele foge. A fuga dele, aliás, para Corinto não evitou, somente apressou, só apressou
o fato do destino se mostrar implacável. E interessante é que, apesar da tragédia falar de destino e de liberdade, uma coisa não anula a outra, porque embora o destino estivesse traçado, foi Édipo mesmo, com seus pés, que tomou todas as ações necessárias para que esse destino se cumprisse. Então, o destino se usa da liberdade para cumprir o próprio destino. Tá? Aristóteles, ele diz que o herói, quando ele cai em infortúnio e em desgraça, não é por causa de mau caráter, mas e não por algum erro que o desqualifica. Não há um desvio moral nele, não há uma falta nele. É antes um erro de discernimento, sendo ele um dos que ocupam altas posições e desfrutam de grande prosperidade, como Édipo. Tá? Geralmente a tragédia ela é escrita como alguém passando de uma felicidade para uma desgraça, mas existem tragédias que fazem o caminho reverso, da desgraça para a felicidade, como é o exemplo de Oreste. Bom, olá, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Wagner. Eu estudo tragédia grega já há algum tempo e eu trabalho com Sófocles, né? O professor Tiago tão bem explicitou e tão bem comentou sobre na ótica de Aristóteles como sendo a maior tragédia, né? A melhor e a melhor, que é Édipo Rei. Eu trabalho com uma peça de Sófocles pouco conhecida e quase nada estudada aqui no Brasil, que é uma peça denominada As Traquínias, né? Uma peça muito interessante. No meu trabalho em Traquínias, eu desde meus 7 anos de idade sempre gostei muito de ler os Provérbios de Salomão. Então, quando eu deparei com o texto de Sófocles, Tragédia da Traquínias, eu visualizei uma série de provérbios. Então, o meu trabalho é analisar não só os provérbios, mas como perceber a influência daqueles provérbios no conteúdo e no discurso trágico. Bom, professor Tiago, ter falado sobre tragédia, porque quando o Flávio me convidou, eu comecei a pensar, eu falei, para falar de tragédia, tem muita coisa que poderia ser aproveitada e para falar de tragédia, mas eu resolvi falar de comédia. O professor Tiago também falou sobre tragédia, eu vou falar um pouco de comédia. E o tema do meu trabalho é ironia, o efeito cômico no Novo Testamento. Para tanto, eu precisaria do reto projetor, né? Mas o nosso amigo do som não vai ser possível. E como eu sou um homem já da academia, eu trouxe um texto, então vocês têm que ter um pouquinho só de paciência comigo. Eu vou ler um texto, é bem interessante o texto, bem interessante o texto, e depois eu vou ler algumas passagens em grego no Novo Testamento, para vocês entenderem como é o efeito cômico e o efeito da ironia se dá no texto do Novo Testamento. Então começa assim, ó. O poder de fascínio do povo grego, sem dúvida alguma, é indiscutível. A Grécia do V século a.C. reservou ao público do Ocidente um de seus melhores conteúdos artísticos. O teatro grego, especificamente a tragédia, contribuiu muitíssimo com o pensamento subsequente, criando, portanto, um modelo único e próprio de observação e construção dessa magnífica arte teatral. Encenadas em arenas abertas, em forma de semicírculo e ao ar livre, a dramaturgia helênica está entre os maiores legados culturais da história da humanidade. Da filosofia ao teatro, passando pela democracia e pela educação, a penetração da cultura grega alterou profundamente as bases do pensamento ocidental. E mesmo na era da modernidade, mais precisamente na atualidade, não existe um modelo novo, uma técnica nova de apropriação filosófica e científica que não passe pelos meandros do pensamento grego. Seja na Europa pré-renascentista ou mesmo no Brasil do século XXI, a influência de tal cultura pelo mundo afora é de fácil detecção. O filósofo Platão, por exemplo, com a sua ideia de um modelo de homem ideal, transformou completamente os padrões educacionais e sociais que se seguiram, e sem qualquer contestação, o pensamento platônico, consciente ou inconscientemente, está consolidado e ramificado de forma vigorosa na contemporaneidade. Alguém aqui tem filho? O modo como vocês educam os filhos de vocês é platônico. Essa é a grande verdade. Por que digo isso? Quem deseja que o filho aqui estude numa boa escola?
Quem deseja aqui que o filho tenha uma boa educação de fato? Quem deseja aqui que o filho galgue degraus maravilhosos na sociedade? Isso é Platão. A ideia de um filho ideal para a sociedade. Vamos lá. Eu me perdi. Tá. Se a verdadeira hipótese de que os gregos há muito plantaram as bases do arcabouço filosófico moderno, e ao que parece já pensaram tudo e sobretudo para os ocidentais, o que resta fazer se não reverenciá-los e atualizá-los, a fim de que o pensamento da modernidade encontre pontos de convergência com o pensamento antigo. Um exemplo claro e bem mais recente, muito bem mais recente, da penetração cultural grega no meio ocidental, é certamente a criação da matriz psicológica de Sigmund Freud. Muito do que foi falado pelo pai da psicanálise tem no berço da Hélade o seu nascedor. O conhecimento de Édipo, com seus múltiplos redimensionamentos, revolucionou por completo o modo de fazer e de pensar psicologia, trazendo, de certa forma, mais uma vez, para o centro de um amplo debate, tendo como referência a tragédia grega, Édipo, rei, do grande poeta Sófocles. Freud redefiniu a relação clínica-paciente, analista analisando se a psicanálise tem ou não alguma relevância, levar-se-á mais um longo tempo para chegar a bom termo. Por outro lado, o legado freudiano, a partir da segunda metade do século XX, serviu e ainda continua servindo indubitavelmente como uma espécie de mecanismo hermenêutico para melhor compreender a situação humana em seus mais diversos campos de abordagem. Depois dos grandes acontecimentos descritos do mundo de Homero, em que a presença do divino era maior e talvez o único veio pelo qual tudo se dava, agora, recentemente em Freud, o homem retoma mais uma vez o posto de ser absoluto para onde todas as coisas convergem. Sendo assim, a enunciação da máxima pré-socrática do filósofo Protágoras não só testifica, como também reverbera os ecos do mundo clássico na contemporaneidade. O anthropos panton metro estin. O homem é a medida de todas as coisas. Por outro lado, olhando mais de perto a arte helênica, entenda-se aqui o teatro por excelência, note-se que, nas obras de Sófocles, de uma forma psicologicamente mais profunda, nota-se a presença de um personagem dotado de autodeterminação, livre-arbítrio e de uma consciência significativa de escolha. O professor Tiago abordou muito bem isso. De modo que a presença do elemento divino no contexto sofocleano expressa, de certa forma, a relativização da capacidade sobrenatural na esfera do natural, pois ainda que haja algum tipo de influência arbitrária, a decisão é sempre facultada ao homem trágico, e o professor Tiago brincou nisso aí, né? O que todos os tragediógrafos mostram, e Sófocles parece exacerbar, é esse poder de decisão vinculado ao conteúdo autodeterminativo da ação do homem trágico frente ao imponderável. Entre a efetivação dos ritos fúnebres em honra ao irmão morto e o cumprimento das leis expressas sancionadas pelo chefe da polis, Antígona, mulher trágica, não tem outra saída senão a de decidir por uma ou por outra coisa. A decisão, portanto, é sempre humana. Num certo sentido, e longe de querer esgotar os múltiplos aspectos da tragédia, fica mais que evidente que o personagem trágico sofocleano representa a medida dele mesmo. O vidente Tiresias, o professor Tiago novamente falou tudo, por exemplo, não deixa qualquer tipo de dúvida a esse respeito quando diz ao rei Édipo que ele, Édipo, procura ele mesmo. Já está acabando, viu, gente? A pujança da dramaturgia grega expressou-se com muita força no período da Guerra do Peloponeso. No século em que ocorreu o confronto entre Atenas e Esparta, o teatro grego apareceu de maneira mais elaborada, mostrando diferenças significativas frente ao que se viu no de Tirano. O Tirano era a primeira matriz do teatro, né? A relação entre guerra e teatro mostrou-se perfeitamente compatível, uma vez que com o fim da guerra a dramaturgia nunca mais foi a mesma. Ao propor uma definição sobre a tragédia e a comédia, o filósofo Aristóteles, em sua obra denominada Poética, define as respectivas artes da segunda maneira, aspas para Aristóteles. É, pois, a tragédia imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada e com as várias espécies de ornamentos distribuídas pelas diversas partes do drama. Imitação que se efetua, não pela narrativa, mas mediante atores, e que, suscitando o terror e a piedade,
tem por efeito a purificação dessas emoções. Definição agora de comédia para Aristóteles. A comédia é, como já dissemos, imitação de homens inferiores, não, todavia, quanto a espécie de vícios, mas só quanto aquela parte aquela parte torpe que é o ridículo. O ridículo é apenas certo defeito, torpeza anódina e inocente, que bem demonstra, por exemplo, a máscara cômica, que sendo feia e disforme, não tem expressão de dor. Apesar das definições ofertadas pelo filósofo serem esclarecedoras, o que mesmo em sua obra, e faltou um negocinho aqui, o que está posto em sua obra, nada mais é do que o passo a passo de como se deve produzir uma tragédia perfeita, à semelhança do que foi Édipo Rei. Infelizmente, não nos chegou a parte da obra em que o filósofo tratou profundamente da comédia. Essa parte não nos chegou, que pena. O que está claro duas artes em representar homens de caráter distintos. Diferentemente da tragédia, a comédia comporta o exagero, o escárnio, a zombaria, o jocoso, a gargalhada desmedida, a anedota dissimulada e, por fim, a ironia, que estabelece o efeito cômico. Nada mais é do que a polis, a cidade rindo dela mesma. Aristófanes, o mais emblemático comediógrafo grego, num tom de muita ofensa, jocosidade e ironia, em sua obra denominada As Áreas, acusa o personagem do filósofo Sócrates de 3 graves crimes contra a cidade, a saber, não reconhecimento dos deuses da cidade, introdução de novos deuses e corrupção da juventude. Por favor, o mais chocante de tudo é que as acusações desferidas contra o filósofo no contexto literário foram levadas em consideração no contexto do autor. Ou seja, Sócrates, o homem, não um personagem do teatro aristofânico, foi acusado pelos mesmos crimes veiculados na peça teatral. Nesta mesma peça, o comediógrafo expõe a situação de um pai abastado, cujo filho dilapidara toda a sua fortuna com apostas sucessivas em corridas de cavalo, deixando-lhe assim sobre a tutela de muitos credores. Estrepsíades, pai desafortunado, não tendo talento para ser iniciado ao pensatório era a escola de Sócrates, resolveu então enviar seu filho Fitípodes para aprender poderosos discursos com objetivos escusos de persuadir todos os seus opressores quanto ao não pagamento das dívidas. Este, por conseguinte, sendo exposto ao ensinamento da retórica do filósofo, aprende a fazer do discurso fraco algo forte. Ao retornar ao lar, o filho amante das corridas de cavalo ensina o pai a se desvencilhar de todos os seus muitos devedores. Ao se tornar cada vez mais hábil na arte retórica, através do raciocínio injusto, Fitípodes acha mais do que justo aplicar uma boa surra ao seu pai, avisando-lhe que ainda repetiria o mesmo feito com sua mãe, sem que houvesse qualquer contra-argumento do próprio pai. Um filho surrar o pai era algo completamente inimaginável na ambiência cultural da Atenas clássica. No dizer do professor Joanito de Souza Brandão, a finalidade da comédia é contemplar a vida de um ponto de vista antitético. Neste sentido, qual seria então a contribuição da comédia grega para o Novo Testamento? O conceito de ironia... Eu tenho tempo ainda? Está acabando, viu? O conceito de ironia, amplamente difundido e utilizado nos espaços destinados às performances de ordens jurídicas, também aparece como sendo um artifício fundamental às dinâmicas ofensivas propostas pela comédia grega. Se a ironia é a capacidade de se dizer o contrário do que se quer dar a entender, e por conseguinte se caracteriza muitas vezes pelo emprego inteligente de termos que estabelecem o contraste, para assim criar o efeito cômico, é completamente possível encontrar amparo para a ocorrência de tal fenômeno no texto neotestamentário. A elaboração da ironia no texto do Novo Testamento aparece sobre 2 planos. No primeiro, aparece na construção da estrutura narrativa de um determinado contexto. No segundo plano, aparece na atuação dos personagens, quando se utilizam de determinados termos linguísticos em detrimento de muitos outros. Tanto da arquitetura imediata do texto,
bem como da enunciação dos personagens no contexto literário, revelam não só a gravidade ao tratar de temas específicos, como também apontam para um alto grau de sofisticação que está para além do texto puro e simples. Estou acabando, viu, gente? Tá. Os exemplos a seguir demonstrarão como os respectivos planos se articulam na ambiência do Novo Testamento. No Evangelho de Marcos, vou ler para vocês, capítulo 10, do 46 ao 52, mais precisamente no excerto que veicula a cura do cego Bartimeu, a pergunta irônica a que o texto sugere é a seguinte: quem de fato é o cego? Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Era para apresentar no slide, mas o nosso amigo não veio. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Eu, ouvindo que era Jesus o Nazareno, obrigado, gente. O Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pôs-se a clamar o quê? Jesus, filho de Davi. Muito obrigado, pessoal. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: clamai-o, chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Lançando de sobre si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. O texto original é que eu contemple. Torne a ver foi uma tradução meio forçada. Perguntando a Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé que salvou. Imediatamente tornou a ver e a seguir a Jesus estrada fora. O verbo seguir a Jesus no grego traz consigo uma qualidade no seguir. Ou seja, no original está dizendo o seguinte: tornou a seguir Jesus como um discípulo. Agora, veja bem, ele ouviu falar de quem? Jesus de Nazaré. E quem ele clama? Jesus de Nazaré? Filho de? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Lembra o apelo do nosso amigo Natanael, quando dito por Filipe que havia encontrado o Messias, e Natanael disse: alguma coisa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, Nazaré ou Nazareno não é mais do que um comum de uma cidade significativa naquele contexto imediato. Mas quando o cego clama: Jesus, filho de Davi, não Jesus, filho de Nazaré, não Jesus de Nazaré, não Jesus de Nazareno, o texto quer dizer a seguinte coisa: olha, os discípulos nunca tinham chamado Jesus de filho de Davi, e nem aquela multidão estava clamando filho de Davi, aquela multidão conhecia Jesus como Nazareno. Aí a pergunta que o texto propõe é o seguinte: quem de fato é o cego? Aquele que é privado da vista ou aquele que não discerne? Esse é o efeito cômico, porque o cego estava privado da visão propriamente, mas a multidão estava privada do discernimento, porque ali, para além de um homem que residia nas cercanias de Nazaré, ali era o Messias, o filho de Davi. E o cego, sem nada a ver, sem nada a enxergar, discerne isso. Um outro exemplo, estou terminando, viu, Flávio? Não briga comigo. Estou terminando. Um outro exemplo bem interessante é no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 15. Né? O efeito cômico que opera por trás da ironia está na comparação entre os escribas e fariseus com a figura do importunador Satanás. Por que eu digo isso? Olha só. Mateus 23, versículo 15, diz o seguinte: Wan himin gramates kai farisaion hypocritai hot periagete tentalasam temperisaion poietem reproseliton kai hopogenetam poiete oton voion genos ploteron timin. Traduzindo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais a terra e o mar
para fazer um prosélito, e uma vez feito, o torna filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que significa isso? Ai de vós, escribas e fariseus, que odiais a terra e o mar. Esse texto aqui, o efeito cômico desse texto, está em Jó, no primeiro capítulo. Quando é perguntado a Satanás, quando Deus pergunta a Satanás, de onde vem Satanás? De rodear a terra. Então aqui Jesus está chamando os fariseus e os escribas de Satanás. Esse é o efeito cômico maravilhoso. Vocês pegam um carinha, pegam um prosélitozinho e fazem dele filho do inferno 2 vezes. Quem tem essa função de desviar o caminho? Não é Satanás? Então os escribas e fariseus, na ótica de Jesus, são Satanás. Então esse é o efeito cômico, e a Bíblia estava tarde disso. E a coisa mais bonita. Um outro exemplo, estou terminando, estou falando, mais um exemplo. Pode voltar, E o efeito cômico que opera por trás da ironia está na comparação entre os escribas e fariseus com a figura do importunador Satanás, apresentado no contexto do livro de Jó. Já na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, isso é maravilhoso, gente. No capítulo 5, vou abrir rapidinho. Isso é maravilhoso. Não se escandalizem com o que Paulo vai dizer, viu? Capítulo 5, versículos 11 e 12, que diz assim, ó: Ego Delfório, ei, peritomen, et querison, tiede de caiomen, ora categritai to scandalon tu estauro. Felon cai, apocrapsantai, rol, apostotuntas, remas. Paulo diz a seguinte coisa: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. O termo em grego que ele usa para circuncisão é peritomé. Peritomé. O que significa peritomé? Peritomé, a preposição peri, junta do verbo tomal, que ganhou forma de substantivo. Significa cortar. Peri é uma preposição no grego que significa em torno, ao redor. Por isso tem a palavra perímetro. Isso, ao redor do metro. Por isso eu tenho tantas outras palavras com peri. E vejam que perímetro, que peritomeno, nada mais era do que cortar a carne em volta do prepúcio. Ou seja, era fazer, atualmente falando, uma operação de fimose, mais ou menos isso, né? Exatamente isso, né? O cara entende tudo de hebraico aqui, exatamente isso. Mas vejam que o que é interessante, que Paulo, quando vai contra-argumentar a respeito de peri, de circuncisão, ele não vai usar um termo que se corresponde diretamente à circuncisão. Ele vai usar um termo que se chama catatomen. Catatomen é uma outra coisa. Se eu tenho o verbo peri que envolve, catar, a preposição catar, é de uma outra natureza. Por exemplo, eu vou falar um verbo grego aqui e vocês vão descobrir o que significa. Se eu falo o verbo catarrel em grego, o que vocês entendem? Sério, é isso mesmo. Catarro. Isso, gente, catarro. O que é catarro? É a ação de descer de baixo para cima, de cima para baixo. Isso é catarro. É uma coisa nojenta. Então é descer de cima para baixo. Então a preposição catar é de cima para baixo. Por isso que eu tenho a palavra catálogo. É aquilo que eu pesquiso de cima para baixo. Agora, mas Paulo, para fazer o efeito contrário, ele não vai usar a palavra catatomen. Catatomen para Paulo seria o seguinte: olha, se peritomen é cortar em volta, catatomen é decepar a glande. De cima para baixo. É cortar mesmo, decepar. Isso, mas só que Paulo, o que eu acho interessante em Paulo, para trazer o efeito cômico e a gravidade daquilo que ele está expondo e dizendo, ele vai usar uma palavra do vocabulário médico
para elaborar de forma muito mais sofisticada o argumento, o efeito cômico que ele quer tratar. Pois bem, versículo 12 diz assim, ó: Othelen apocrapsontai roi anastapontes rimano. Tomara que até se mutilasse os que incitam a rebelião. O que Paulo está dizendo com eles? E o verbo que ele utiliza aqui é apocrapo. Apocrapo, o verbo crapo, é cortar. E é um verbo preposicionado, ele usa a preposição apó. O que significa isso? Por que ele não usa o verbo, não usa a palavra katatomena? Porque a revolta de Paulo era tão grande e o efeito cômico que ele queria causar era tão profundo, que estava dizendo o seguinte: olha, vocês estão tão preocupados com a circuncisão, na hora de vocês circuncidarem, que vocês cortem o pinto mesmo, essa é a expressão. Por isso que Paulo ele não usa a expressão katatomena, porque seria muito óbvio. Por isso ele vai pegar uma palavra do médico para trazer o efeito cômico de uma maneira muito mais grave. Por isso ele usa o verbo apocapto, que é cortar. Mas cortar como? Cortar tudo. É castrar o cara tudo, ao máximo possível. Então o efeito trágico se dá nisso, quando ele pega uma palavra, e Paulo conhecia muito bem o grego koiné sobretudo, ele pega uma palavra do contexto do vocabulário médico e aplica ao contexto imediato para provar a gravidade e fazer da gravidade um efeito cômico e risível para aqueles que estavam recebendo a carta, que nada mais era do que os nossos queridos lá da igreja da Galácia, né? Para concluir, de fato, não vou dar mais exemplo nenhum. Vamos lá, concluindo. Tá. Já na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 11 e 12, que eu já li, ao lançar mão de um termo retirado do vocabulário médico, o efeito cômico que se opera pela via da ironia se instala de maneira absoluta, sem deixar dúvida do que se pretende dizer de fato. Ao selecionar um termo de um determinado contexto, ao selecionar um termo de um determinado contexto e aplicá-lo em outro, Paulo, bem conhecedor do grego koiné, demonstra o potencial irônico apresentado no contexto da carta. Por fim mesmo, a cultura grega, de um modo geral, pode ser vista como positiva na contribuição aos contextos históricos e literários do Novo Testamento, sem falar ainda da sua contribuição artística para melhor embelezar boa parte dos temas tratados em diversas passagens do Novo Testamento. Muito obrigado pela paciência. Você vê como é que é o idioma originais, como ele é mais rico do que a nossa tradução. Que às vezes tem palavras e coisas que a língua portuguesa não suporta. Não é porque é ruim, não suporta. Então o grego e hebraico é fundamental estudar para saber as coisas assim, mais profundas da Bíblia. Boa tarde, gente, tudo bem? De novo. Bom, gente, vou falar com vocês sobre o trabalho do artista cristão, do ator evangélico, na perspectiva do pensador teatral Bertolt Brecht. Bom, vou falar de estranhamento. Alguém já ouviu falar sobre isso? Distanciamento, em algum lugar? Bom, para a gente pensar em distanciamento, a gente tem que pensar numa coisa, que para a gente estar distante de algo, primeiro devemos estar próximos. Bom, ambos falaram de Aristóteles aqui, né? O Brecht ele é totalmente contra esse pensamento aristotélico. Ele diz que o teatro ele tem que ser deslinearizado, ou seja, o conceito de início, meio e fim vai deixar de existir. Para a gente ser mais objetivo na nossa fala, o que eu quero falar aqui exatamente é o papel de nós artistas dentro da igreja e fora também, de estarmos distante do personagem. É não mergulhar totalmente, ou seja, criarmos eles, construirmos eles, mas chegar num determinado momento de entender, bom, eu não sou isso. E quando eu falo de Inquisição, é no sentido literal mesmo. Porque a Inquisição, quando a gente pega a história, a gente vai pensar em quê? Caça às bruxas, perseguição, Idade Média, Idade Moderna, então. A Inquisição era perseguição. Quando eu chego na Inquisição cênica religiosa, eu estou querendo dizer o quê? Que o ator, ele tem que
se desprender das questões espirituais e partir para as questões técnicas. O artista evangélico, ele tem que ler muito, tem que estudar bastante, tem que pesquisar os caras, tem que pegar esses nomes. Mas quando essa história surgiu? Onde isso veio? Bom, vamos aqui falar de passado, vou falar de século XX. Rússia. Bom, o Piscator, Erwin Piscator, ele criou um chamado teatro político. Enquanto o teatro de Stanislavski, que é um cara que vocês deveriam pesquisar bastante, que diz sobre o trabalho do ator, sobre construção de personagem, o Piscator ele traz uma visão de teatro político, para a gente poder analisar o teatro e pensar nele como figura crítica. Bom, a partir daí a gente vai criar um efeito que na Rússia é um termo que não se sabia se expressar: estranhamento, distanciamento, estar próximo. Ou seja, para mim estar próximo dele, para mim distanciar dele depois novamente, eu tenho que estar próximo. Esse é um conceito interessantíssimo para a gente trabalhar na igreja. O ator, ele tem que estar munido dessa tecnologia, dessa técnica. Essa técnica é muito interessante. Bom, ela vai surgir aonde? Enquanto Stanislavski, ele diz o seguinte: bom, vamos trabalhar o realismo psicológico, o ator mergulha, o ator vai ter que entrar. Bertolt Brecht diz o contrário. Ele diz que o ator tem que racionalizar, ele tem que criticar, ou seja, parte de uma conclusão para analisar a explicação. Interessante isso, né? Mas como isso está acontecendo hoje no nosso cotidiano, século 21, 2014? O ambiente da igreja é um ambiente muito propício a se fazer arte, mas é um ambiente que muitas vezes nós somos inquiridos. Bom, passamos por certas inquisições. Eu sou um exemplo disso. Desenvolvi teatro na igreja que eu participava, e lá pessoas se afastaram, falaram: bom, foi por causa do personagem que eu fiz, aquele personagem influenciou minha vida. Bom, você pode estar fazendo um personagem bom ou ruim, que ele não vai influenciar a sua vida. Esse é um escudo que muitas pessoas usam de maneira errônea para se justificar de alguns atos que cometem. O teatro é uma arte milenar, como muitos aqui falaram. O teatro é tão milenar que ele, por si só, não se deixa se envolver nesse tipo de, desculpa o termo, mesquinharia. É uma mesquinharia isso, porque, bom, eu fiquei mal porque o demônio entrou na minha cabeça. Não, não é por aí. Não é por aí. A gente tem que parar e analisar criticamente o nosso trabalho. Pensar como artista. Criticar o que a gente está fazendo. E aí surge o quê? Quem não entende de arte, quem não pensa artisticamente falando, vai fazer o que com a gente? Vai jogar a gente para a sarjeta. Eu passei por 2 inquisições. Eu estou falando disso porque eu tenho propriedade. Não foi uma coisa assim, criada na Lavantê. Assim, esse estudo que eu estou trazendo para vocês, ele vem de um trabalho de pesquisa própria. De passar, de estar fazendo um trabalho. Você não pode fazer isso. Isso, para mim, é o quê? Censura. Censura cheira o quê? Ditadura. História, gente. Ou seja, as coisas que aconteceram lá atrás se refletem agora. Só mudam de nome, mudam de locais, mas se repetem. Bom, voltando aqui ao texto, se inspirou também, o Brecht, ele vai se inspirar o quê? Na teoria biomecânica e no expressionismo. O que ele vai trazer para a cena? Enquanto a cena, bom, isso é interessante. Nos palcos na França, século XVIII, século XVII, subiam até cavalos no palco. Aí vai surgir uma coisa que é interessantíssima: a substituição dessas questões por outros elementos, como iluminação, uma cenografia mais branda. Enquanto a coisa era tão realista na Rússia, bom, o cara começou a pensar: bom, não é por aí não. Vamos começar a pensar em teatro criticamente. E ele
estava numa época que a Europa estava ascendendo o totalitarismo. Hitler, Mussolini. Então o que aconteceu? Teve que fugir para vários lugares. E foi tentar passar sua técnica. Inclusive foi para os Estados Unidos numa época. Veio da Rússia pré-comunista essa teoria dele. E surgiu então o que já tinha visto o Piscator, que é o teatro épico, que é diferente do teatro aristotélico, que é um teatro mais objetivo, que trabalha essas ideias assim, que trabalha no envolvimento emocional. Ele assume um papel de troca, assim, de distância. Você passa a analisar criticamente. E acho que é isso, gente. Assim, é um assunto mais profundo. A gente pode depois discutir depois. A distancia dela mesma, né? Ou dela mesma faz um personagem, né? Ela é real. No caso, para o personagem volta a ser, nada influencia, como o Rony falou. A pessoa nunca pode ficar falando que, ai meu Deus, eu interpretei Golias. A voz que eu fiz assim, como se fosse um demônio, eu interpretei, a pessoa até ficou com medo, mas eu interpretei só. Não precisa ficar falando, ai meu Deus, será que Deus vai me castigar? Não vai, porque isso é uma arte. Né? Existe arte assim, artes mais profundas, mas isso aí depende do local também. Né? Eu acho que a igreja tem espaço sim para a pessoa que mexe com as artes cênicas. Eu acho assim, interessante pergunta, Flávio. Eu acho que uma coisa que tem faltado muito pro teatro dentro da igreja, acho que é um incentivo também fiscal, sabe? É uma coisa que eu acho bem interessante assim, que eu sou testemunha própria de muitas vezes tirar do próprio bolso para fazer, e próprias lideranças não, entendeu? Tipo assim, a gente vê financiamentos para outras questões, mas para outras você sente assim um distanciamento até, entendeu? Assim, mas essa demonização eu acho que é clássica. É clássica que tantos caras assim foram pensar em teatro, discutiram teatro e... Virou ironia. Virou ironia, entendeu? E aí chega nessa questão de preparo espiritual. Isso para mim é uma história que já virou milenar. Que daqui a 1000 anos vão ter livros escritos, o preparo espiritual, e vão rir da gente, eu acho. Porque eu acho que não é isso. Eu acho que a função do teatro é trazer crítica, é chegar quem está interpretando, nós atores, é causar na plateia um estranhamento, assim, uma aproximação também, assim, mas sabendo que essa perseguição é milenar. Mas eu acho que falta incentivo fiscal, apoio e principalmente uma aproximação desses líderes de entender o que é o teatro. Chamar eles, vamos sentar para conversar? O que é isso, sabe? A despeito da realidade dessa triste situação, onde esse tipo de arte específica é satanizada, eu queria trazer para vocês a boa nova de que eu consigo enxergar as coisas mudando. Talvez não na velocidade que nós gostaríamos que elas mudassem, mas já percebo ainda como que uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas eu já percebo ao longe a possibilidade de uma enorme chuva. Eu já percebo algumas igrejas com alguns ministérios de teatro sem recurso nenhum, é verdade? Porque a verba é destinada para o Departamento de Educação, para o Ministério de Jovens, para o Ministério de Louvor e para o Ministério do Teatro se vira. Você pega aquele pano velho e sujo lá, que vai ser a sua roupa de TNT. Mas calma, eu acredito que todo o processo de abertura é paulatino, é lento, mas eu ainda consigo observar que algo está acontecendo sim. Talvez a gente devesse olhar mais para os católicos que quando catequizavam os povos assim que chegavam, não foi diferente aqui no Brasil, eles se valiam da dramatização, sim, eles se valiam do teatro, por que não? Para conseguir passar as mensagens bíblicas, as suas
aquilo que eles tinham a comunicar, e talvez nesse quesito a gente ficou um pouco muito agarrado, muito agarrado nos nossos próprios preconceitos. Mas já houve outros preconceitos. Quem aqui é de Ministério de Louvor aqui? Quem é da área de música? Não tinha muito tempo que não se podia tocar bateria no templo da igreja. Não é verdade isso? Guitarra também não era um instrumento bem-vindo. Era órgão, era no máximo um violão, e hoje a gente vê uma diferença. Eu quero acreditar que o que está acontecendo vai ter uma consequência maior. Tragédia. Então, gente, como eu não sou alguém da religião, vou falar de acordo com aquilo que as minhas sucessivas leituras do Novo Testamento me fazem pensar. Se na Grécia a gente tinha o gênero fábula, em Jesus nós temos parábola. Fábula, parábola. E o que é mais interessante na parábola é que a parábola era musical. O método da parábola, traduzido para o seu original, que era o aramaico, o teólogo especialista Joaquim Jeremias, ele traduzindo as parábolas gregas, as parábolas de Jesus do grego para o aramaico, ele percebeu o ritmo na métrica de cada parábola, percebeu que eram todas elas musicais e todas elas serviam simplesmente como estratégia de memorização. Cada parábola era um instrumento de memorização e tinha um conteúdo pedagógico, um conteúdo de ensino. Mas o que eu acho interessante é esse poder que o povo evangélico tem de criar mundos paralelos. O que eu digo isso? O que eu entendo por mundo paralelo? Música do mundo e música que não é do mundo. Até hoje eu não sei o que é isso, gente. Eu não consigo ouvir Mozart e dizer que aquilo é música do mundo. Não dá. Mas outro dia eu escutei uma música chamada Sabor de Mel e eu conheci aquilo como sendo do mundo. Então eu não sei quais são os critérios. Então, teatro cristão e teatro não cristão é a mesma coisa. O problema é que a gente começou a cindir coisas e a coisa é uma só. Agora, eu posso fazer uma coisa de inúmeras maneiras, inúmeros modos. Agora, o que eu não posso é criar mundos paralelos. Livros que são cristãos, livros que são mundanos e livros que não são mundanos. Eu não consigo perceber isso. Quando eu leio Dostoiévski, eu não consigo perceber a mundanidade ali, eu não consigo. Mas ao fazer a leitura dos livros do Malafaia, pelo amor de Deus, me desculpe aqui, gente, se alguém da igreja do Malafaia. Ao ler o livro do Marco Feliciano, eu consigo ver mundo ali. Então eu não sei. Eu não sei em que pé está isso, mas o grande problema é criar mundos paralelos. Quando o Novo Testamento nos chama a reflexão e entendimento de que eu devo analisar todas as coisas e reter o que é bom nelas todas. Então analiso, julgo e reter o que é bom delas todas. Agora, a arte é arte. A arte é arte. E como arte, ela foi muito utilizada no Novo Testamento. Eu acabei de citar para vocês exemplo de como a comédia grega influenciou o Novo Testamento, e o professor Tiago citou como a tragédia grega influenciou boas coisas ali no Novo Testamento também. Então, gente, arte é arte, acho que precisa desmistificar um pouco essa coisa. Era assim, ó, ars, artes, a arte pela arte. Latim. Uma questão? Até aonde essa história é verdade, tem alguma sua mitologia? Eu queria saber se, porque até onde a história das filhas, por exemplo, né? Aí já vê que, mas pode ter sido alguma coisa de real. Pestes assolavam as cidades. Agora, aqui os antecedentes da comédia Édipo-Rei são antecedentes lendários, são. É claro que dentro de uma narrativa mitológica, lendária,
existem elementos incorporados que são acrescentados a uma verdade, transformando ela em algo que não era factual. Então a gente, na verdade, não tem muito recurso para averiguar exatamente o que de fato era verdade ali ou não, mas é claro que ela está repleta de elementos mitológicos, até porque quando a gente fala do surgimento, o professor Wagner pode falar com mais propriedade do que eu, o surgimento da tragédia, ela se dá num momento de transição, né? A polis surge por volta do século 8, 7 a.C., e isso vai fazendo com que vá mudando uma forma de pensamento mitológico, religioso, para um pensamento político, racional, né? E aí, nessa culminância, surge o gênero trágico, mas é uma transição de pensamento que ainda carrega consigo muito da visão mitológica de mundo. Não sei se respondi a sua... Não sei se o professor Wagner pode fazer algum acréscimo. Gente, a gente agradece aqui a oportunidade, foi bom a troca. E a gente vai estar depois ali, quem quiser pegar nosso e-mail, Face, aí pode estar falando com a gente, tá bom? Obrigado.